Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Já chegamos na lição de número 7, que tem o título Síndrome de Jeroboão. Durante o reinado de Salomão, Jeroboão se mostrou um oficial muito bom, uma pessoa que demonstrou muitas habilidades e também muito discernimento. Porém, quando chegou a vez dele de governar, ele falhou em confiar em Deus. Como eu e Yuri dissemos semana passada, o povo de Israel havia se dividido em duas tribos. A tribo que era governada por Roboão e a tribo que era governada por Jeroboão. Jeroboão ele estava com muito medo de deixar que o povo das tribos que ele estava governando ir até Jerusalém para prestar culto. Ele ficou com medo de que se seus súditos voltassem à sede antiga, eles poderiam não mais servir a ele, mas sim passar a servir a Roboão. Então, como um grande líder, ele resolveu que ele iria fazer um local de adoração em Betel e em Dan. Em vez disso, em vez de ir até Jerusalém, eles iriam até esse centro de adoração e prestariam seus cultos a Deus. Porém, ele quis ir além, ele queria que o povo tivesse uma representação visível de Deus. Então ele queria alguma coisa que eles pudessem ver e pudessem falar assim, essa daqui é a presença de Deus. Então ele construiu altares no centro de adoração e fez 2 bezerros, nisso que no caso simbolizava Deus. Porém, ele estava cometendo um pecado, que é o que Deus deixou nos 10 mandamentos, de que não farás para ti imagem de escultura. Ele não avaliou os grandes perigos que ele estava colocando dentro de seu governo. Então ele fez isso e, consequentemente, as pessoas lembraram de como era o Egito. Porém, alguns levitas, alarmados com tudo isso, decidiram ir até Jerusalém e ficar lá, porque eles não queriam se misturar com essa grande idolatria que estava acontecendo no governo de Jeroboão. Então o profeta da tribo de Judá foi até a inauguração do centro de adoração de Betel. E lá ele disse uma profecia que Deus havia pedido para que ele falasse para o povo. Ó altar, disse o profeta. Assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre vocês. Os sacerdotes daquele centro de adoração, eles eram apenas homens que foram selecionados para ser os sacerdotes, porque naquela época tinha uma tribo específica que era aqui os sacerdotes, era a linhagem dos sacerdotes. Então ele não respeitou isso porque os sacerdotes que deveriam fazer esse trabalho não fizeram porque era errado. Então ele pegou outros homens e aqui esse profeta estava dizendo que aqueles homens iriam ser mortos por Josias. Naquele mesmo dia, o profeta disse que haveria um sinal que provasse que aquilo que ele estava falando estava correto. Que no caso, os 2 bezerros de ouro iriam se fender e as suas cinzas seriam derramadas. Ele terminou de falar e isso aconteceu. Então, o profeta saiu correndo. Então Jeroboão gritou e estendeu o seu braço e falou assim, peguem-no. E quando ele fez isso, seu braço endureceu. Aterrorizado com tudo aquilo, ele suplicou para o profeta para que ele pudesse fazer uma oração e intercedesse por ele para que o braço dele ficasse bom. Foi o que aconteceu. O profeta orou por ele e o seu braço ficou bom novamente. Deus usou isso para que ele pudesse perceber o erro que ele estava fazendo. Porém, isso não foi o suficiente. Jeroboão continuou com o seu plano.
e ele não se arrependeu do que ele havia feito. Deus ele queria que Jeroboão percebesse aquele sinal porque ele não havia ido tão longe em suas escolhas. Porém, depois que isso acabou e que ele não se arrependeu, já era tarde demais para que Deus pudesse fazer alguma coisa. Deus ele não quer destruir, Deus quer apenas salvar, mas muitas vezes nós não desejamos isso. Então isso é muito importante, que nós sempre temos que desejar que Deus trabalhe em nossas vidas, senão ele não vai poder fazer absolutamente nada. O profeta estava voltando para a Judéia e Jeroboão falou para ele, convidou para que ele pudesse ficar em sua casa e comesse e bebesse junto a ele. Porém, Deus havia dito para esse profeta que ele não poderia nem comer nem beber nada e ele deveria voltar para outro caminho. Então, o profeta falou isso para Jeroboão e Jeroboão é óbvio que usou isso contra ele. Ele indo pelo outro caminho, um outro senhor idoso o chamou e falou que ele também era um profeta e que Deus havia mandado ele ir até o encontro desse profeta para que eles pudessem comer, que eles pudessem descansar, para que ele pudesse ficar protegido. O homem falou tanto isso que o profeta acabou cedendo e ele foi até essa casa, comeu, bebeu. E lá este homem falou que era mentira. E é óbvio que Deus fez alguma coisa para que não pudesse ficar impune isso, porque as consequências não podem ser tiradas dos nossos erros. Então Deus, vendo tudo aquilo, ele disse até o profeta que ele havia pecado e por isso ele não seria mais enterrado com os seus antepassados. Então o profeta estava indo de volta para sua casa, o homem que havia o recebido colocou a sela em seu jumento e ele estava indo para casa quando um leão o atacou e ele foi morto. O altar fendido, o braço paralisado e o terrível fim do profeta que ousou desobedecer a ordem direta do Senhor. Esses juízos deveriam ter advertido Jeroboão a não insistir na prática do mal. No entanto, longe de se arrepender, Jeroboão não apenas pecou grandemente, mas fez Israel pecar. E esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à eliminação da face da terra. O problema de tudo isso foi que Jeroboão ele levou a nação de Israel a pecar. Muitas vezes nós achamos assim, eu estou cometendo um pecado, mas eu não vou influenciar outra pessoa. Talvez isso pode até não acontecer, mas muitas vezes acontece. Muitas vezes uma pessoa que está do seu lado, que está ao seu redor, uma pessoa que você ama muito, pode deixar de receber uma bênção por sua causa. Se Jeroboão tivesse ficado perto de Deus e confiado nas suas promessas e obedecido, com certeza o povo de Israel estaria em uma situação muito melhor. Então é muito importante que nós sempre possamos pensar nos pecados que nós estamos cometendo, para que não possa atingir as outras pessoas e principalmente as pessoas que nós amamos. No final de um reinado problemático, Jeroboão ele reinou durante 22 anos. Ele foi derrotado em uma guerra contra Abiás, que foi o sucessor de Roboão. Antes mesmo da morte de Jeroboão, Aias, o idoso profeta que muitos anos antes tinha profetizado que Roboão se tornaria rei, declarou: "E o Senhor desarraigará Israel desta boa terra, e ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer." 1 Reis 14, 15 e 16. Os erros de Jeroboão, como diz ali, têm tido efeito até hoje em nossos dias. Ele era um rei. Nós não somos reis, nem rainhas, nem temos uma grande influência como um rei tem. Porém, é muito importante nós pensarmos tudo o que nós formos fazer, porque isso pode trazer consequências graves. E Deus, Ele não quer destruir. Ele avisa antes. Ele nos mostra. Ele quer salvar. Deus é um Deus de muito amor. E Ele deseja cada dia nos salvar. Porém, muitas vezes nós não queremos. E muitas vezes nós pecamos e o entristecemos. A história de Jeroboão é um tesouro que nos ensina que uma grande vida pode ser destruída por pequenas escolhas. E realmente é, porque a cada momento nós estamos fazendo escolhas.
Então que nós possamos sempre ser obedientes a Deus, porque com certeza esse é o melhor caminho. E eu encerro com Deus falando assim para cada um de nós hoje. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um grande beijo para você, até semana que vem. E eu espero, do fundo do meu coração, que essa lição possa ter te ajudado de alguma forma. Até semana que vem!